Olá, seja bem-vindo à Universidade do Excel. Neste vídeo eu vou ensinar você a encontrar três coisas de uma função matemática. A sua raiz, o seu máximo, caso ele exista, e o seu mínimo, caso ele exista. Aqui na nossa planilha nós temos o exemplo da função que iremos trabalhar, mas a metodologia utilizada serve para qualquer outro tipo de função. Todo esse passo a passo é feito utilizando uma ferramenta magnífica chamada Solver. Se você não tiver ela instalada no seu computador, segue no link da descrição que ele ensina passo a passo como você faz isso. Vamos aos trabalhos? Então vamos para o primeiro passo. O que eu quero nesse primeiro momento é calcular a raiz, dessa função aqui, dessa função, esse polinômio de terceiro grau, onde aqui eu vou digitar a minha variável independente, no caso aqui x, e aqui a minha equação. Então, para isso, eu tenho que fazer aqui. Vou lá, coloco igual 2 vezes x, que é a célula aqui no caso, a célula C6, elevado a 3, menos 7 vezes x de novo, elevado a 2, menos 22 vezes x, mais 8. Notem que quando o valor de x é igual a zero, certo? Nós temos que a função tem valor igual a 8. Se eu coloco aqui igual a 1, a função fica com valor igual a menos 19. Então, o que eu quero é encontrar o valor de x que deixa a função igual a zero. Toda vez que formos trabalhar com uma função matemática, a primeira dica que eu dou a vocês é: tente fazer o gráfico dessa função, pois cálculos de encontro de raízes e máximo e mínimo, eles envolvem processos iterativos. Então, quanto melhor a estimativa inicial dada, melhor será o processo, melhor ele convergirá para o resultado desejado. Uma função de terceiro grau, nós sabemos, ela tem três raízes, E como nós podemos ver aqui, uma raiz aqui entre menos 4 e menos 2, outra entre 0 e 2 e outra entre 4 e 6. Então, a raiz que eu encontrar aqui, ela vai estar de acordo com a estimativa inicial que eu dar, Aqui no caso, vamos procurar essa raiz que está entre 0 e 2, Como aqui o chute já está igual a 1, a estimativa inicial é igual a 1, vamos procurar por esse valor, tá ok? Então, tudo bem, expliquei mais ou menos o problema, agora vamos para a metodologia propriamente dita, utilizar o solver para encontrar isso. Então, eu venho aqui em dados, certo? Na guia dados, seleciono solver e aparecerá a seguinte janelinha aqui, certo? Onde eu tenho que definir o meu objetivo, ou seja, qual é a célula que eu vou querer que chegue a um dado valor, A célula, no caso aqui, a célula que contém a minha função, A célula F6, e eu quero que ela vá para o valor 0, que eu quero encontrar a raiz dessa função. Alterando células variáveis, que no caso, qual é a célula, qual é a minha variável independente dessa função que eu quero alterar, para que seja encontrada a raiz, vou lá, digito aqui, na célula C6, que é onde está o meu x. Aqui, sujeito às restrições, não preciso me importar com nada, para esse tipo de problema. Vou tirar aqui, tornar variáveis irrestritas não negativas, que aqui nesse caso eu vou encontrar só variáveis, só as raízes positivas, Mas eu posso tirar aqui, não tem nenhum problema, que ele vai encontrar a raiz que estiver mais próxima dele, tá bom? Selecionar método, eu posso deixar aqui GRG não linear, para esse problema aqui é esse método mesmo que eu vou utilizar. Depois de tudo isso, vamos conferir aqui, definir o objetivo, a função que eu quero, célula F6 para 0, variando a célula C6, que é onde está o meu x. Tudo ok? Vou lá em resolver e o solver encontrou. Note que ele diz, o solver encontrou uma solução, todas as restrições e condições de adequação foram satisfeitas. E de fato, essa raiz está entre 0 e 2, Aqui mais próximo de 0, o valor dela é aproximadamente 0,33. Se eu coloco, por exemplo, aqui menos 4, eu vou já buscar essa raiz aqui, entre menos 4 e menos 2. Se eu repito o meu procedimento, vou lá no solver, já está selecionado tudo, a função, valor 0 e a minha variável independente, vou lá em resolver e notem que ele encontra a minha raiz que está entre menos 4 e menos 2, ok? Acredito que
com o que vocês viram lá no menu, já devem imaginar mais ou menos como é que a gente encontra o máximo dessa função. De maneira similar, venho aqui e digito a minha função, né, 2 vezes x, né, que agora aqui está para o exemplo, está na minha célula C10 elevado a 3 menos 7, né, x elevado a 2 menos 22 vezes x mais 8, tá bom? Só conferir aqui se eu coloquei corretamente, né? Tem alguma coisa aqui que está diferente. 2x à terceira menos 7x ao quadrado menos 22x mais 8, certo? Isso aqui é porque o valor não está exatamente o valor encontrado, né? Então, quando eu colocar, vai ter valor zero, né? Nota que o valor aqui não é só menos 2, né? 0,23, como eu tinha colocado, mas também tem essa série e essa outra série aqui de números. Então, quando eu coloco aqui a raiz, né, vai para o valor mais próximo ainda de zero. Até aí tudo bem. Vamos lá agora procurar. Note que o meu máximo da função ele está entre aqui aproximadamente, né, menos 2,23 e 0, né? Tá mais ou menos aqui, ó, nesse valor aqui. Então está na verdade entre menos 2 e 0, o máximo da minha função. Então isso daqui, esse valor aqui é uma boa estimativa inicial para encontrar o máximo da minha função. Vamos lá de novo em Solver. Definir o objetivo. Agora eu quero essa outra célula aqui. Poderia fazer aqueles mesmos campos, né, para fx e x, mas como eu quero deixar aqui uma planilha que fique mais didática para vocês, eu vou fazer em células separadas. E bom também que a gente repete o procedimento mais de uma vez. Então escolhi lá a célula F10. Agora aqui eu não coloco mais valor de, mas coloco agora para o meu máximo, né? E seleciono aqui o meu x agora para essa célula que está na célula C10. E aí vocês podem começar a intuir aqui que essa ferramenta também pode ser utilizada, por exemplo, para avaliar a maximização de lucro, por exemplo, né? Quando eu quero otimizar um projeto, saber qual vai ser o meu lucro máximo que eu posso obter para uma dada variável sendo alterada. Então essa aqui é uma ferramenta que é utilizada no Excel para esse fim. Tá bom? Vou lá em resolver, coloco resolver. Notem que, né, de fato, encontrou uma raiz entre menos 2 e 0, tá mais ou menos por aqui, né, o menos 1,08, e o valor máximo, né, para essa região aqui, né, notem que ele vai encontrar o máximo mais próximo do chute inicial, da estimativa inicial. Porque aqui, né, você pode pensar, não, mas ele não está indo para um valor maior, certo, mas ele está encontrando um ponto de máximo, que é aqui, né, que aí tem as restrições matemáticas para isso, né? Quando a derivada, por exemplo, é igual a zero, a segunda derivada é menor do que zero, enfim. Tá bom? Vamos lá agora para o cálculo de mínimo. O procedimento é o mesmo. Vamos digitar aqui o valor da função 2 vezes x, agora aqui na célula C14, elevado a 3, menos 7 vezes x elevado a 2, menos 22 vezes x mais 8. Tá bom? Que eu vou deixar o valor 0. Para o mínimo, ele está por aqui, o mínimo, né? Então vamos colocar aqui um valor igual a 3, tá certo? Para a estimativa, lembre-se, é muito importante a estimativa inicial, né? Porque o solver, assim como qualquer algoritmo numérico, eles não fazem milagres, né? Eles vão, a partir de uma metodologia, né, de uma análise numérica, vai chegar para um certo objetivo. Se esse chute tiver dado, esse chute inicial, for um chute muito longe daquele objetivo, ele vai convergir para outro lugar, ou talvez nem faça, né, nem pare o cálculo, fique ali no laço infinito, enfim, tá bom? Por isso que é bom a gente, antes de utilizar o Excel, é importante a gente entender o problema. E aí, a forma da gente, para esse tipo específico de situação aqui, o primeiro passo a ser dado, né, é desenhar, né, fazer o gráfico da função para a gente saber mais ou menos onde está, né, o que a gente quer encontrar na função, tá bom? Então vamos lá, repetindo o procedimento, chama o solver, seleciona a célula que a gente quer o objetivo aqui agora é o que? É minimizar, né, essa função, está aqui na célula F14, alterando células variáveis, que a célula variável aqui agora está na
célula C14, tá bom? Não precisa mexer em restrição, deixa aqui sem estar selecionado, né? Aqui nessa caixa de seleção, tornar variáveis irrestritas não negativas, deixa de selecionado, método permanece o método default, e resolver, clicou, e notem que ele encontrou o valor de menos 69,11. Obviamente esse valor aqui não é 69,11 exatamente, né? Aqui tem ainda as outras casas decimais, mas pela quantidade de casas decimais que eu coloquei aqui, formatei a célula, o valor pra gente já é suficiente. Bem, nesse vídeo a gente percorreu tudo, analisou como obter a raiz de uma função, o mínimo de uma função e o máximo de uma função. Acredito que esse tipo de problema não será mais um problema para você, né? Isso já está resolvido em sua vida. Provavelmente isso para um amigo também pode ser muito útil, então compartilha com seu amigo, acompanhe o nosso canal, inscreva-se no canal. Muito obrigado e até a próxima.